Hoje nós vamos falar de candles de força em abertura no mercado especialmente. Eu não vou explicar nesse vídeo as diferenças entre candles de ignição, impulsão e exaustão para não confundi-los e confundi-las. Mas eu vou chamar todos de candles de força, porque o propósito aqui é fazer alguns estudos de caso para que quando eles ocorrerem, você observe o contexto e a localização, que são os dois tópicos de hoje, para realizar sua entrada ou sair da operação ou ainda realizar parciais. Bom, candles de força são candles expressivos, ou seja, candles que se diferenciam dos demais. São candles maiores que a maioria deles. O problema, eu, por exemplo, opero abertura de mercado. Vocês podem ver alguns vídeos aí, eu opero abertura. Mas eles ocorrem em qualquer momento. E o problema das pessoas é, viu um candle de força, realizam a operação. Isso vai te dar muito loss, porque você precisa considerar duas coisas. Primeiro, localização e contexto. O que vem a ser isso? Vamos pegar aqui no gráfico alguns exemplos e finalmente a gente finaliza o vídeo e você pode comentar todas essas dúvidas abaixo. Se quiser que eu grave um vídeo depois explicando essas diferenças em ignição, impulsão, exaustão, dando outros exemplos detalhados em outros ativos, mercados, fique à vontade. Bom, identifique aqui os candles de força. Vou chamá-los todos de força. Imagine, você vê candles assim, de repente você vê um candle assim. Isso é um candle de força. Por quê? Ele tem um spread, o tamanho dele, do corpo dele, é maior do que a maioria dos candles anteriores. Ele pode sinalizar muitas coisas. Pode sinalizar finalização de movimento ou início do movimento. O que vai determinar é o contexto e a localização. O que vem a ser localização? É o seguinte: você observa onde esse candle nasceu, de onde ele está saindo. Lembre-se de um princípio importante do preço. O preço sempre sai de uma região para buscar outra, com o objetivo de outra. Ele não anda aleatoriamente no gráfico. Você não vê isso aqui, essa tela, de uma forma aleatória e caótica. Ele sempre está buscando alvos. Assim como eu já dei aula aqui sobre pivô e etc., você deve entender que existe uma forma inteligente do gráfico se movimentar. Ok? De onde ele sai? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui já tem um. Vou pegar pelo menos uns dois ou três exemplos. Esse aqui é um cano de força? Responda aí na sua cabecinha. É. Ele é maior do que a maioria. Vamos então analisar o contexto do mercado. Qual é o contexto? Você tem uma região de resistência aqui em cima. Por que, que eu não marquei aqui? Eu sempre uso pavio como referência. Mas você pode considerar corpo em algumas situações. Uma delas, que é a que eu vou citar hoje, é a seguinte. Perceba que você tem uma estrela aqui, um padrão de candle, então é uma região de oferta. Você tem uma tentativa de romper essa região de oferta. Então esse pavio aqui nada mais é que um falso rompimento em um minuto. Microanálise, é um falso rompimento, então não considere. Mas é uma região inteira de oferta, tá? Ele pode chegar aqui de novo e descer. Mas a princípio o corpo, por quê? É uma região onde tem fechamento e abertura de velas. Ok? Beleza. Temos essa rejeição aqui. Sinal de reversão. E de repente você vê aqui dois padrões de reversão e vem o candle de força. Ótimo, perfeito. Isso aqui é uma coisa que você deve considerar. Qual é o contexto? É o contexto de queda. O contexto anterior. Quando você olha o candle de força, você analisa o cenário completo. O que acabou de acontecer no gráfico? Que região é essa? O que aconteceu nela? Tem contexto para essa venda? Para esse candle? Esse tem. Ok? Você pode entrar no rompimento do candle de força ou esperar um pullback nele. Nesse caso não teve. Teve um pullback? Não nele. A gente vai falar agora de localização e de mais contexto. Localização. Você deve olhar de onde ele nasceu, de respeito ao contexto.
e onde ele terminou, de respeito à localização. Onde ele termina? Ele termina numa região de suporte das médias, mas o contexto ainda é de baixa. Aí você espera o rompimento delas, um pullback ou uma continuidade, ou seja, esse candle aqui, ele confirmou o candle de força, rompendo o último contexto que você precisava de queda. Aí você entra aqui, fez pullback essa continuidade, pegaria aqui acho que 500 pontos. Eu não peguei essa operação porque eu opero só abertura de mercado, tá? Outro exemplo, esse candle de força, tem contexto? Tem. Rejeição total de uma região lá de trás, se você abrir o gráfico de hoje, quer dizer, de sexta. E aí você entra no rompimento dele e tem contexto. Só que o contexto aqui se torna um pouquinho mais arriscado, eu não entraria exatamente, por causa das médias regulando para baixo, você deve considerar aqui o rompimento delas primeiro. Esse candle aqui seria mais interessante, por quê? Depois da ignição, já teve a correção, teve um candle de continuidade em relação ao candle de força, mais um de força saindo da média, e essa rejeição bonita. Entrava aqui, saía no próximo alvo, que é aqui, inclusive nessa região aqui de trás, pessoal. Então você tem que ter em mente os contextos de saída e de entrada. Mas quem entrou aqui não errou. Quem tivesse entrado aqui. Eu fiz minha operação no começo do dia. Perceba essa operação. E aqui eu vou te mostrar um momento para você não entrar. Qual é o contexto? Deixa eu ver quantos minutos já tem esse vídeo. Pronto. Ok. 3 minutos. Dá pra gente falar de mais um ou dois. Bom, qual o contexto? Vi um candle de força. Qual o contexto? Região de resistência. Essa região aqui era de 120 mil. Tinha tudo para cair. Ótimo. Perfeito. Mas esse candle aqui, antes de terminar, ele teve uma rejeição. Porque essa região aqui, olha, de suporte, que foi rompida com ignição. A gente vai falar desse contexto aqui também, de trás, para terminar. E aí, foi rejeitado. Tinha tudo para cair. Tudo. Mas tinha um contexto que ele poderia estar buscando apenas uma exaustão, porque ele terminou nessa região, rejeitando essa região e não teve essa confirmação aqui, ó, porque nós tínhamos essa resistência rompida, mais a média de 200, então já seria uma entrada um pouco mais arriscada pelo contexto, mas ele fez uma LTA aqui, teve eu não vou falar os nomes, né? Candle de força. Localização desse candle de força. Região rejeitada pela força de venda que não foi confirmada. Pela média de 50, média de 200 lá embaixo. VWAP rompendo as médias. Entrar aqui e sair daqui. Na verdade, eu saí aqui, ó, um pouco antes desse pavio terminar. Peguei 450, 60, 30 e poucos pontos, dependendo. Porque teve as taxas que diminuíram. Eu já deixo na plataforma configuradas. Então aqui seria um bom gatilho de entrada. E aqui, essa ignição? Não, porque já está perto de uma região rejeitada e uma região de resistência que, se você colocar os meus estudos aqui, no outro vídeo tem, é uma região de finalização de movimento. Então lembre, contexto. Esse contexto aqui era favorável, mas tinha contextos maiores de rejeição e confirmada. Esse tinha de alta e aqui embaixo tinha contexto para finalizar. Não tinha um contexto de continuidade, é esse candle de força. Localização, de onde ele sai e onde ele termina. Esse candle de força terminou numa região de resistência. Importante. Se não me engano, era uma resistência do semanal. Então ele está possivelmente finalizando o movimento, não começando, tá? Aqui outro exemplo, vou falar um pouco mais rápido. Aqui é excelente, porque ó, você tem uma região de suporte com a média de 200, um martelo, impulsão com todas as médias flat, começando a angular para cima a partir do candle de continuidade, entrada aqui e saída nos seus alvos, seja ele qual for. Tá? Então aqui tem contexto. Localização. Contexto de LTA, tem uma LTAzinha aqui, micro. Contexto das médias, contexto do suporte, padrão de candle 200 com força, com continuidade e pronto. Você opera. Mais algum padrão aqui? Aqui, ó. Esse aqui tá bem mais bonito, inclusive. Você já tem uma LTA.
Você tem as médias